Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família vez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei.
Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez unidos diante do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo e também para estudarmos sua palavra. Tivemos um pequeno problema aí com a conexão, o computador aqui, mas a internet, né, e não estava se entendendo ali os dois. Mas resolvidos os problemas, né, estamos aí ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, infelizmente não conseguimos entrar. Mas vamos dar início, né, ao nosso estudo bíblico dessa noite, louvando a Deus com um cântico que diz: nada além do sangue. A palavra de Deus nos diz, João 3,16, que é um texto muito conhecido por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós que cremos nele não morramos, mas recebamos gratuitamente pela fé em Jesus a salvação, a vida eterna, e possamos ter a certeza e a convicção de um dia estar para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Vamos louvar a Deus e cantar este grande amor de Deus por cada um de nós. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. É somente pelo sangue de Cristo. Exalte ao Senhor, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos libertou, então declara: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
somente pelo sangue de Cristo que podemos ter comunhão. Foi na cruz que Jesus nos religou a Deus. Foi na cruz que Jesus nos reconciliou com Deus. Foi na cruz que o Deus derramou sua ira sobre o meu pecado e sobre o seu pecado, para nos declarar inocentes, justos, justificados. Porque sobre nós Deus derrama a justiça do justo Jesus. Então cante, exalte ao Senhor cantando que foi na cruz onde você viu o seu pecado ser castigado e perdoado por meio da morte de Jesus. Louve o Senhor. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali na cruz, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez, foi na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eterno Deus, Todo-Poderoso Pai, nós nos alegramos, ó Pai, diante do Senhor. Nos alegramos em Ti, ó Deus, porque temos comunhão com o Senhor, porque fomos reconciliados, ó Pai, com o Senhor, porque os nossos pecados, a nossa dívida, ó Pai, foi paga na cruz do Calvário. A nossa dívida, Pai, foi rasgada, e não devemos mais nada para com o Senhor, porque Jesus na cruz do Calvário nos remiu, ó Deus, e a sua morte na cruz do Calvário nos trouxe o perdão, nos trouxe a salvação gratuitamente, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e Te bendizemos, ó Deus, por este grande privilégio, por essa grande bênção, ó Deus, de podermos, ó Pai, não temer, ó Pai, Senhor Deus, do futuro, de não ficarmos, ó Pai, inseguros com respeito ao futuro, ó Deus, o que vai acontecer, porque a nossa vida está em Tuas mãos, e nós caminhamos para um grande e glorioso dia, em que Jesus Cristo voltará a este mundo, e nós estaremos para sempre com o Senhor, porque na cruz do Calvário, o Senhor nos comprou para o Senhor. O Senhor fez de nós, ó Pai, o Teu sacerdócio real, a Tua nação santa, o Teu povo de propriedade exclusiva, e nós nos regozijamos e nos alegramos em pertencer ao Senhor, e nada e nem ninguém pode mudar essa realidade. Nós Te bendizemos, Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor que neste momento fale aos nossos corações, ó Deus, e nos alimente através do estudo que vai ser feito da Tua palavra, que possamos ser edificados e alimentados e fortalecidos pelo Senhor. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é no nome de Jesus que oramos agradecidos, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo aí. Como eu anunciei no grupo de WhatsApp mais cedo, hoje vamos dar uma pausa nos estudos de Atos Apóstolos, do livro de Atos Apóstolos, né? E vamos estudar hoje sobre a Reforma Protestante. No próximo sábado, dia 31, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Então hoje vamos trazer um estudo sobre a Reforma, sobre o que aconteceu. Alguns vão relembrar, outros vão aprender, mas vamos aqui trazer, o estudo da Palavra de Deus sobre este tema, sobre a Reforma Protestante. Esse tão importante acontecimento que fez a igreja voltar-se para Deus, voltar-se para a Palavra de Deus e para o Senhor, o nosso Deus. Então vamos dar uma pausa aí no estudo de Atos, vamos estudar então esse estudo de hoje sobre a Reforma Protestante. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, vamos ver o versículo 16 e o versículo 17, que foi o estupim da Reforma. Os irmãos já sabem, que foi nesse versículo que Martinho Lutero foi encontrado por Deus, foi transformado por Deus e recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Abra aí Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura aí. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nesse texto tão maravilhoso, tão importante, tão profundo, que nos revela que Deus é justo, mas a justiça, a ira dele sobre o meu pecado, o seu pecado, que cremos em Jesus, não vai cair sobre nós, que cremos em Jesus, porque já caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Que grande bênção, que grande alegria, que grande prazer, que bênção maravilhosa, que graça maravilhosa nos alcançou, o amor de Deus por cada um de nós. E foi essa verdade que Martinho Lutero descobriu
que Deus abriu seu coração para ele compreender. Romanos 1, versos 16 e 17. Acompanhe comigo, a palavra de Deus diz assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, a reforma protestante aconteceu, como você sabe, com Martinho Lutero, lá em 1517. Mas a reforma, embora o estupim, né, a explosão, por assim dizer, aconteça no ano de 1517, esse propósito que Martinho Lutero tinha no seu coração, e que ele de fato fez, e Deus usou ele para que de fato acontecesse a reforma protestante, isso também houve no coração de alguns servos de Deus do passado, antes de Martinho Lutero. Houve alguns homens chamados de pré-reformadores que também ansiaram, desejaram o mesmo propósito de Martinho Lutero, reformar a igreja. Embora não conseguiram, porque foram perseguidos, foram presos, e alguns deles foram mortos. Na verdade, a maioria deles, se não todos, foram mortos. Alguns queimados em praça pública como hereges por combater falsos ensinos que a igreja pregava, que a igreja praticava. A igreja se desviou da verdade. E estes homens santos de Deus queriam fazer com que a igreja voltasse para o caminho da verdade, voltasse às doutrinas básicas, essenciais, primordiais do evangelho, pregada pelos apóstolos lá no início, da qual a igreja tinha se afastado para muito longe. Então eles queriam isso, e alguns foram perseguidos e mortos. E quero destacar aqui, antes de nós ensinarmos propriamente sobre Martinho Lutero, um destes pré-reformadores, chamado John Hus, que nasceu em 1369 e faleceu em 1415, guarde bem essa data aí, ele faleceu em 1415, e ao ser queimado em praça pública, e durante a sua morte ali, ele disse assim, olha, para aqueles que o perseguiram e que estavam ali matando ele na fogueira, ele disse assim, vocês hoje estão queimando um ganso, porque o significado de us é ganso na língua boêmia, né? Mas, disse ele, dentro de um século, de 100 anos, encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Ele falou isso e logo depois ele foi consumido pelas chamas e faleceu. Irmãos, 102 anos depois, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, exatos 102 anos depois, ele prega as suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. Então, mataram um ganso, como diz John Hus, né? John Hus, que era o nome dele, né? Mas Deus levantou o cisne, como ele profetizou. E de fato, Martinho Lutero, eles não conseguiram parar, eles não conseguiram derrotar, eles não conseguiram matar, porque Deus estava usando o seu servo para trazer a sua igreja de volta à sua palavra, de volta a ele próprio, o Senhor, o nosso Deus. Mas Martinho Lutero, quem foi Martinho Lutero? Só para a gente poder ter um panorama um pouco histórico, né? Martinho Lutero nasceu em 1483, nasceu na cidade de Eisleben, não sei se é esse o nome que fala realmente, você está vendo aí o nome, né? E na Alemanha, fica na Alemanha. E ele, depois da Reforma Protestante, anos mais tarde, por volta de 1525, ele casou-se com Catarina de Bora, né? Então constituiu família, teve filhos, né? Então, ele nasceu nesse ano aí. E Martinho Lutero, ele tinha muito medo de morrer, muito medo de morrer. E um dia, ele no meio de uma tempestade, como por exemplo hoje, né? Está caindo um temporal aqui em Cachoeira, agora deu uma parada um pouquinho na chuva. Estava um temporal caindo aqui, chuva muito forte, relâmpagos, né? Trovões. E ele estava no meio de um temporal como esse hoje, né? Muito próprio hoje a tempestade, né? Para ilustrar muito bem isso aqui. E ele um pouco apavorado ali, né? Até com umas crianças lá em casa, fica apavorado com o relâmpago. Tem alguns grandinhos lá também, umas grandinhas, para melhor dizendo, né? Fica apavorado também com o relâmpago e trovoada, né? Mas não convém citar nomes aqui, né? Eu conto o milagre, mas não conto o nome do santo. Mas tudo bem. Ele, com medo daquela tempestade, com medo de morrer, né? Com medo de acabar morrendo naquela tempestade, ele faz uma promessa a Santa Ana de se tornar um monge se sobrevivesse. Então ele fala assim, olha, se sobreviver, Santa Ana, eu prometo, né, ele era adepto lá, né, era católico, né, e ele faz essa promessa aí de se tornar um monge caso sobrevivesse. Alguns estudiosos falam que um relâmpago caiu próximo dele, ele ficou com alguns ferimentos, mas se recuperou, sobreviveu, e ele então procura um monge, procura um local para poder se tornar monge, né? Ele se torna monge de uma companhia chamada agostiniana, né? Então ele se torna um monge agostiniano. E em 1507 ele é ordenado padre, e celebra a primeira missa.
E ele então depois é mandado para a Universidade de Wittenberg, na Alemanha, para poder dar aulas ali. E ele então fica naquela Universidade de Wittenberg ali, depois de já ser monge já. E ele então ali naquela universidade, ele começa a ensinar a Bíblia, a falar da palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, né? E então ele começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos. E ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, quando chega nesse texto que nós lemos aqui, ele foi profundamente impactado pelo Espírito Santo de Deus, ao ler as palavras de Romanos 1, 16 e 17. A sua vida foi transformada e foi mudada. Porque Martinho Lutero, irmãos, como alguns já sabem, né? Ele tinha uma fome enorme de ser aceito por Deus e estar em plena comunhão com Deus. Ele tinha medo de morrer, medo do julgamento de Deus, medo do castigo de Deus, medo do inferno, do juízo de Deus. Ele morria de medo. Ele pensava, né, se eu morrer, o que vai acontecer? Eu vou para o inferno, e o juízo de Deus, Ele não vai me perdoar, eu sou um pecador, erro toda hora, todo momento, erro todos os dias. E ele então ficava preocupado com isso, com muito pavor, o pavor tomava o seu coração. E alguns estudiosos dizem que ele se autoflagelava para expurgar os seus pecados. Alguns chegam a dizer que se encontrava Martinho Lutero às vezes desmaiado, né, no local, num quarto, tanto se flagelar, para poder expurgar os pecados, castigar os seus pecados, para ser aceito diante de Deus. Então Martinho Lutero procurava por todos os seus caminhos humanos ser aceito por Deus, ser aceito diante de Deus. Mas nenhum desses caminhos resolvia. Tudo que ele fazia era inútil, nada resolvia. A culpa continuava, o peso pelo pecado continuava, o medo continuava, o medo de morrer continuava, o medo de comparecer diante do tribunal de Deus continuava. Ele tremia de medo, pavor de ser lançado no inferno, porque Deus é um Deus justo e Deus pune pecados. E ele então morria de pavor desse encontro com Deus, esse grande dia com Deus. E então ele procurava todos os meios de aplacar isso, de abrandar a ira de Deus. Mas tudo era inútil. Porque ali no seu coração continuava os mesmos medos, terrores, pavores, e ele se afligia sobremaneira com aqueles medos no seu coração. E então um dia, lendo e estudando Romanos, ele se depara com esse texto. E mais propriamente aqui do versículo 17, quando diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero se depara com essa grande verdade. E essa grande verdade explode no seu coração, explode na sua vida, né? Transforma a sua vida. Ele entende que ele viveria pela fé em Cristo Jesus. Diz o texto bíblico aqui que nós lemos, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Deus é um Deus justo, Ele pune pecados. E Deus pune todos os pecados, não há um pecado que não seja punido por Deus. E então Martinho Lutero ficava com medo disso, mas ele compreendeu a grande verdade, que aqueles que creem em Jesus, os seus pecados não receberiam a justiça de Deus sobre eles próprios. Aqueles que creem em Jesus, melhor dizendo, a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o pecado, não cairia sobre eles, mas cairia sobre Jesus. Que não era ele que pagaria pelos seus pecados, crendo em Jesus, mas crendo em Jesus, os seus pecados eram colocados em Jesus e a justiça de Jesus era colocada sobre ele. Então Martinho Lutero compreendeu essa grande verdade, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual é o Evangelho? As boas novas de salvação, que Deus, em Cristo, estava punindo os nossos pecados, os pecados daqueles que creem em Jesus, e somente daqueles que creem em Jesus. Então Martinho Lutero, quando compreendeu essa verdade, né, aquele fardo saiu do seu peso, saiu do seu ombro, né, do seu coração, os seus medos foram dissipados. Ele compreendeu a grande verdade, que a palavra de Deus nos mostra, em Isaías 53:5, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que traz paz para mim e para você, o castigo que eu mereci, que você merecia, pelos nossos pecados, não cairão sobre nós, porque caíram sobre Jesus. Eu e você que cremos em Jesus, não seremos condenados no último dia, não conheceremos a ira de Deus, não conheceremos a justa justiça de Deus, não conheceremos a cólera de Deus sobre os nossos pecados, porque Jesus já conheceu, Jesus já suportou, Jesus já pagou na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Essa verdade explodiu no coração de Martinho Lutero, né? A mensagem da cruz, que Martinho Lutero compreendeu, e nós também compreendemos e cremos, a ira de Deus sobre os nossos pecados foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Então é Jesus
que sofreu a ira de Deus. E aqueles que creem em Jesus não sofrerão, não precisam ficar com medo, porque crendo em Jesus, os seus pecados, a sua dívida é rasgada, é apagada, como a linguagem que Deus usa na sua palavra, né? São lançados no fundo do mar e não são lembrados mais, no sentido que Deus não vai te cobrar mais, trazer à sua cara nenhum dos pecados que você cometeu. Porque você crê em Jesus, porque Jesus te salvou, porque a sua dívida, a minha dívida, dos que creem em Jesus, foi paga na cruz do Calvário, na morte de Jesus na cruz do Calvário. A nossa confissão de fé e os catecismos, né, breve e maior, em especial aqui o breve catecismo, falando sobre essa justificação pela fé, que Deus declara justos os pecadores por meio da justiça de Jesus. E os pecados dos pecadores é lançado na conta de Jesus, e Jesus pagou essa dívida, essa conta lá na cruz do Calvário, há cerca de 2000 anos atrás. Então o breve catecismo fala lá que a justificação é um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé somente. Então Deus declara justos aqueles que creem em Jesus. Como eu disse agora há pouco, os nossos pecados são colocados na conta de Jesus e já foram cobrados na cruz do Calvário em Jesus por Deus. E a justiça de Deus, Jesus satisfez a ira de Deus. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu tudo que era, vamos colocar assim, todo o protocolo para ser o representante do homem diante de Deus, para o purificar, para o perdoar, para o remir. Jesus cumpriu tudo, todos os requisitos, todos os protocolos. Ele morreu, então a dívida foi sanada, a dívida foi paga. E essa justiça dele é colocada sobre mim e sobre você. Temos que lembrar que a ideia bíblica de salvação é substituição. Uma vida se paga com a outra. Então isso Jesus fez na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha e sua. Aquele deboche, aquela ridicularização, a ira de Deus não era sobre ele. Não era para ser sobre ele, era para ser sobre mim e sobre você, né? Porque nós pecamos, mas Jesus jamais pecou. Então Jesus vem e nos substitui na cruz do Calvário para nos salvar. Uma vida se paga com a outra. Podemos ilustrar como um tribunal da seguinte forma. Você pode observar aí que no tribunal divino o juiz é Deus. O réu é eu e você, o homem pecador. A sentença é que nós somos culpados. E como culpados, merecemos a condenação, que é a morte física, espiritual e eterna, ou espiritual, física e eterna, né? Então a pena é essa. Mas em Jesus, quando cremos em Jesus, nós somos justificados, somos remidos, somos declarados inocentes. Aí o que acontece? O juiz também é Deus. O réu já não é eu e você, o réu é Jesus. Ele toma o meu lugar, ele toma o seu lugar, ele nos substitui. A sentença é de culpado para absolvido, e a pena é a vida eterna. Esse favor é merecível. Lembra de Barrabás? Pilato perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E a multidão: solta-nos Barrabás. E Barrabás saiu livre e Jesus foi condenado. Aplicando aqui para a nossa vida, pegando isso como exemplo, Jesus é condenado no meu lugar e no seu lugar, enquanto nós saímos absolvidos e recebemos o contrário do que merecemos, recebemos a vida eterna. E Martinho Lutero então compreendeu isso. Essa verdade explodiu na sua vida. E ele então, irmãos, aqueles medos, aquelas preocupações, aqueles terrores que assombravam o seu coração, foram todos dissolvidos. E o próprio Martinho Lutero relata sobre isso. Ele diz aí no próximo slide, vai dizer o que ele sentiu. Ele diz o seguinte, o relato dele. Desculpe, irmão. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então a frase, a justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então a realidade que ele vivenciou, que ele experimentou, foi a salvação em Cristo Jesus. Não era o que ele fazia que ia absolvê-lo,
que ia fazê-lo aceitável diante de Deus, não eram as coisas boas que ele fazia, nunca ter matado ninguém, nunca ter roubado ninguém, os flagelos que ele fazia, o ler a Bíblia, o orar, o estar na igreja, num templo, ser religioso, ser estritamente zeloso com as suas práticas religiosas, não era nada disso que o faria aceitável diante de Deus, que Deus receberia em sua presença e daria a ele a vida eterna, o livraria do inferno. Não era nada disso. Ele entendeu que era tão somente crer em Jesus, porque só Jesus é o único que jamais pecou. Só Ele pode ser o representante diante de Deus por aqueles que creem no seu nome. Só Ele pode satisfazer a ira de Deus, porque Ele é puro, porque Ele é justo, porque Ele jamais pecou. E uma vez satisfeita a ira de Deus, nós que cremos nele, podemos ser perdoados pelos nossos pecados. A dívida é apagada, a dívida é rasgada. E Martinho Lutero então compreendeu isso, creu em Jesus. E aquele fardo pesado que ele carregava foi tirado por Jesus. E agora reinava tão somente a paz. O próprio Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. Então, irmãos, é Jesus quem nos salva, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos apresenta diante de Deus, santos, puros e remidos e aceitáveis diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Cristo Jesus. Essa é a verdade que Martinho Lutero então crê e compreende e invade seu coração, e a partir de então ele passa a viver como uma nova criatura, e a partir de então ele começa a ver alguns erros, algumas práticas na igreja que eram contrárias à palavra de Deus. O que aconteceu é que a igreja havia se desviado do verdadeiro evangelho, estavam pregando, por exemplo, o se autoflagelar para remir pecados, algumas práticas ali que foram inseridas, alguns rituais que foram inseridos, a veneração de homens santos, adoração de imagens e tantas outras coisas, oração às pessoas que foram usadas por Deus, como Pedro, como Paulo, tanto servo de Deus, então tornando-se pessoas como santos, e então essas coisas foram desagradando Martinho Lutero, e ele foi entendendo que tudo isso estava de desacordo com a palavra de Deus, não condizia com a palavra de Deus. Então o que ele faz? Ele então começa o processo de reforma. Então começa a acontecer o que nós conhecemos hoje por reforma protestante, que é trazer a igreja de volta ao verdadeiro evangelho, à Bíblia Sagrada, ao Senhor, o nosso Deus. E ali nos seus dias, ali na comunidade onde Martinho Lutero estava, apareceu, por exemplo, um homem lá chamado João Tetzel, que vendia indulgências. E como era feito isso aí? Quando a pessoa morria, alguém lá comprava uma indulgência, e quando depositava a moeda, aquela pessoa que tinha morrido, se ela morreu sem conhecer Jesus, sem ser salva, a sua alma que estava lá no purgatório, em vez de cair para o inferno, ela subia para o paraíso, subia para o céu. Então se vendia isso. É claro que era um meio que a Igreja Católica teve, foi um meio que a Igreja Católica teve, de fazer, de construir a Basílica de São Pedro lá em Roma, lá no Vaticano, e conseguiu muito dinheiro para poder terminar aquela obra lá, e muitas pessoas compraram papéis, indulgências, pensando que estavam comprando a salvação delas próprias, ou de entes queridos que tinham morrido. E Martinho Lutero viu que isso nunca esteve na Bíblia, que a palavra de Deus em nenhum momento falou sobre isso, ensina sobre isso, que aquilo era uma heresia, algo totalmente contrário à palavra de Deus, uma mentira, que deveria ser rejeitada, tirada da igreja, para que a igreja continuasse santa, E então tinha até uma frase famosa lá, naqueles tempos, que dizia o seguinte: quando uma oferta no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. Então, tinha essa frase lá que dizia sobre isso, Uma grande mentira, um grande engano, muitos foram enganados. Mas Martinho Lutero, orientado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, dirigido pela palavra de Deus, ele viu esse e tantos outros erros que a igreja cometia, e que deviam ser lançados fora, deixados para que a igreja caminhasse, voltasse às origens da igreja primitiva, Uma igreja santa, que caminha na doutrina dos apóstolos, no evangelho verdadeiro, pregando e vivenciando o evangelho verdadeiro. E então ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que eram 95 teses que mostravam algumas práticas da igreja que eram erradas, que não eram bíblicas e que tinham que ser revistas, deixadas, abandonadas, porque estavam desagradando a Deus e iam contra a palavra de Deus.
E então ele prega essas 95 teses lá. É só importante destacar aqui uma observação histórica. Ali naquela porta ali do castelo, várias pessoas colocavam ali alguns avisos, alguns comunicados, algumas matérias para debate. E Martinho Lutero vai até ali, porque ali era um local onde as pessoas se reuniam para ver qual era o assunto do momento, o que era debatido no momento. E então eles iam ali, e Martinho Lutero, então, aproveitando aquele momento ali, aquela oportunidade, ele prega as suas 95 teses para que ela fosse disseminada, e as pessoas pudessem ler e pensar e refletir que elas estavam numa religião errada, estavam sendo enganadas e precisavam se voltar de fato para Deus, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver as suas vidas de acordo com a palavra de Deus, o Santo Evangelho, a sã doutrina, a palavra de Deus verdadeira. E então, muitas pessoas viram aquelas 95 teses, leram, e a reforma de fato aconteceu como um efeito dominó, Muitas pessoas foram crendo em Jesus, foram sendo resgatadas, transformadas, não só a Alemanha, mas tantos outros países foram aderindo à fé. A reforma protestante, como por exemplo a Suíça, com o Ulrich Zwingli, a Escócia com o John Knox, onde lá nasce em cerca de 1560 a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana da história, nasce lá no pós-reforma. Então, como diz, viralizou as 95 teses de Martinho Lutero. Ele não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Facebook, mas as suas 95 teses se espalharam por todo o mundo e anunciando o verdadeiro evangelho. E muitas pessoas, ao lerem aquelas teses, aqueles ensinos da palavra de Deus, de fato criam que aquela era a verdade e que era dessa forma e que dessa forma deveriam viver, e abandonaram, deixaram aquilo que não condizia com a palavra de Deus. Várias coisas praticadas pela igreja foram deixadas porque eles queriam de fato viver o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. E uma das teses de Martinho Lutero que ele escreveu, trago aqui por exemplo, a tese de número 82, que dizia o seguinte: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar este poder não por razões tão triviais, como a necessidade de fundos para construir uma igreja, no caso a Basílica de São Pedro no Vaticano, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Ele dizendo, irmãos, pensem comigo, se é verdade que o Papa tem poder para tirar uma alma do purgatório e levá-la para o paraíso, ele tem que fazer isso mediante pagamento? Ele tem que cobrar por isso? Não seria o mais correto, ou na verdade o correto, ele fazer isso por amor, de forma gratuita? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Certamente ele tinha em mente a palavra de Jesus, quando diz, lá em Mateus 10:8, Jesus dizendo: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Ou Efésios 2, quando diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essa era uma das teses de Martinho Lutero, com respeito a várias práticas erradas que a igreja tinha. Irmãos, não era somente algumas diferenças doutrinárias, não. Eram práticas profundas, pecaminosas, erradas, heréticas, que o contradiziam frontalmente ao ensino genuíno e puro da palavra de Deus. Por isso ele bateu de frente, porque a igreja não estava agradando a Deus, não estava andando segundo Deus, mas segundo os pensamentos, vontades do coração do homem, dos que assim lideravam a igreja naquele tempo, Então, contra isso que ele se levantou, contra essas práticas pecaminosas, para que isso fossem retirados da igreja, para que a igreja continuasse caminhando firme no verdadeiro evangelho, na palavra de Deus. Só que a liderança da igreja não aceitou. E Martinho, então, Lutero, é convocado pela liderança da igreja católica, a se retratar de tudo que ele disse. Olha, Martinho Lutero, você tem que dizer que tudo isso é mentira. Nós exigimos que você se retrate, senão você será excomungado, será excluído da comunhão. E então Martinho Lutero faz uma das afirmações mais importantes, uma das afirmações mais profundas com respeito à palavra de Deus e à sua posição. Ele diz o seguinte: não irei retratar-me, a não ser que me convençam pelas escrituras que estou laborando em erros. Que Deus me ajude. Então Martinho Lutero diz para aquela liderança: olha, a não ser que vocês me convençam pela Bíblia, na Bíblia, que as minhas 95 teses estão erradas biblicamente, eu não vou me retratar, eu não vou voltar atrás, e que Deus me ajude. Então ele não ia largar, não ia abandonar a sua crença, o que ele cria ser a verdade, de fato era a verdade, a não ser que eles o convencessem na palavra de Deus.
e como eles não iam conseguir convencer na palavra de Deus, porque eles estavam errados, o que eles ensinavam não se adequava ao ensino bíblico, não se coadunava com o ensino bíblico, não se encaixava na palavra de Deus, estava em desacordo com a palavra de Deus. Então, Martinho Lutero continuou firme, né, pregando e testemunhando o verdadeiro evangelho. E ele suplicou no finalzinho, né, que Deus me ajude. E Deus de fato ajudou, irmãos, porque ele foi ameaçado de morte, foi perseguido, mas ele foi ajudado pelo rei Frederico III, por um sequestro simulado por Frederico III, né, que salvou Lutero e deixou ele trancado num castelo. Então, Frederico III simulou um sequestro ali, raptou Martinho Lutero ali, levou ele para um castelo, deixou ele lá trancado, escondido lá, e lá nesse castelo, Martinho Lutero pôde traduzir toda a Bíblia para o original alemão. Uma grande mudança que ele fez também, uma grande bênção que ele fez também. Ele colocou a Bíblia na língua do povo, nas mãos do povo. Né? Se hoje eu e você temos a Bíblia em nossas mãos, foi porque homens como Martinho Lutero se preocuparam em traduzir a palavra de Deus, que até então havia em hebraico, aramaico e grego e mais latim, e o clero ali, né, da igreja ali, ele só tinha em latim, e o povo não sabia ler, né, a Bíblia lá, não tinha acesso à Bíblia. Então Martinho Lutero coloca nas mãos do povo alemão a Bíblia em alemão, para que eles pudessem ler, estudar a palavra de Deus na sua própria língua, e serem impactados, transformados, como ele foi transformado, né? Uma grande bênção aí para a igreja, através desse grande homem chamado Martinho Lutero, né? Então acontece a reforma protestante aí, né? E vários, como eu disse agora há pouco, vários eventos, né, iguais a esses vão acontecendo, né? A reforma protestante foi um efeito dominó, que foi abrangendo vários países que aderiram à fé reformada, à genuína pregação do evangelho, a palavra de Deus como ela é, pura e fiel, e pregando ela com fidelidade, né? Mas para a gente poder caminhar para o final aqui, é importante destacar aqui, irmãos, que Martinho Lutero não queria dividir a igreja. Ele não queria dividir a igreja, mas ele queria reformar a igreja. A intenção de Martinho Lutero não era sair da igreja, não era abandonar a igreja. Não era como muitas vezes vemos hoje, pessoas que brigam com o irmão e saem daquela igreja e fundam outra igreja. Não é porque o irmão não concorda, porque vocês batizam aqui por aspersão, eu quero batizar por imersão, porque é ensino bíblico. Sendo que aspersão e imersão são apenas modos de batizar. O que importa é o que o batismo ensina, né? O que ele simboliza, a lavagem, e por quem é batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de quem é batizado, né? Então, vou sair da igreja, forma uma nova igreja. Eu prefiro o modo de governo dessa forma, não gosto do modo, né, presbiteriano, de representantes, presbíteros, democráticos, não. Eu gosto de outro modelo, e forma outra igreja, não. Não é por causa disso. Martinho Lutero não queria dividir a igreja, não queria sair da igreja. Ele queria reformar a igreja. Ele queria que a igreja largasse toda a prática errada, pecaminosa, que afrontava a Deus, agradava a Deus, para poder voltar-se de fato para o evangelho verdadeiro, para a palavra de Deus. Mas por que ele então saiu da igreja, se ele não queria sair? Se a intenção dele é só reformar. Por que ele saiu? Porque, irmãos, a igreja católica, apostólica, né, romana, tinha se desviado da verdade, tinha se desviado da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé evangélica. Por exemplo, vou ter alguns exemplos aí: adoração de imagens, veneração de santos, superstições, comprar objetos, né, que eram ditos sagrados, como se eles tivessem algum poder. Não muito diferente, né, da prática de algumas igrejas ditas evangélicas por aí hoje, né? Mas algumas práticas, como essas e tantas outras, eram praticadas e totalmente contrárias a Deus e a sua palavra. Então, por isso, a igreja não quis voltar atrás, não quis abandonar essas práticas. Então, Martinho Lutero se viu forçado a sair da igreja, abandonar a igreja e formar uma nova igreja, fiel, santa, né, firmada na palavra de Deus. E nascem então as igrejas protestantes, como eu e você somos conhecidos. É verdade que hoje há muitas igrejas por aí, muitas placas de igrejas que se dizem protestantes, né? Mas temos que analisar, irmãos, como Martinho Lutero fez, o que elas estão pregando, o que elas ensinam, o que elas pregam, está de acordo com a palavra de Deus? Porque no meio de muitas igrejas por aí, né, nas igrejas há o joio e há o trigo, há os crentes, mas há pessoas que se dizem crentes, né? Há as ovelhas, mas há os lobos também. Então nós temos que olhar de fato para a palavra de Deus e ver se o que está sendo pregado, ensinado, praticado, está de acordo com a palavra de Deus. Se está,
vamos continuar. Se não está, vamos propor uma reforma, uma transformação. E se não houver essa reforma, essa transformação, muitas vezes, infelizmente, vamos ser como Martinho Lutero, obrigados a sair dessa igreja, porque ela não está sendo de fato uma igreja de Jesus Cristo, mas uma igreja contrária aos ensinos da palavra de Deus, né? Como por exemplo aqui, sobre esse assunto aqui, né, a adoração de imagens, o segundo mandamento dos 10 diz lá, né, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, de quê? Do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então Deus abomina qualquer tipo de imagem, qualquer semelhança dele próprio, de seres angelicais, celestiais, da criação, de seres criados, de corpos celestes criados, de pessoas que foram criadas. Sabe por quê, irmãos? Porque só existe um Deus que criou todas as coisas. O resto, tudo foi criado. Então por que vamos adorar a criatura, né? Aquilo que foi criado? Devemos adorar ao Criador, aquele que é o único Deus verdadeiro. E se ele é o único Deus verdadeiro, só ele merece ser adorado, só ele deve ser adorado, porque só ele é Deus. Então ensina a palavra de Deus que contraria, né, essa prática na igreja naquele tempo e que ainda continua, infelizmente, até os dias de hoje, né? E algumas outras práticas foram inseridas no decorrer da história que contrariam grandemente a palavra de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus, né, que não agradam a Deus. E então Martinho Lutero foi contra isso, porque ele queria uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que caminhava com fidelidade na palavra de Deus. E, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui, há uma frase que sempre tinha lá, que é uma oriunda da reforma protestante, que é a igreja reformada sempre se reformando. O que isso quer dizer? Como eu disse agora há pouco, há muitas igrejas protestantes, com muitas placas de igrejas, ditas evangélicas. Por que eu digo ditas evangélicas, entre aspas? Porque o que elas pregam não é o verdadeiro evangelho, não é a salvação em Jesus Cristo, não é arrependimento de pecados, não ensinam a olhar para Jesus, crer em Jesus para serem salvos. Ensinam tantas outras coisas, mas não ensinam, não pregam o verdadeiro evangelho. Então a igreja reformada, sempre se reformando, é a igreja, eu e você, que sempre vamos estar atentos à palavra de Deus, ao que ela ensina, nos voltar para ela, para o ensino da palavra de Deus, para vivermos de fato a palavra de Deus, para pregarmos de fato com fidelidade a palavra de Deus, para de fato a nossa igreja ser uma igreja pautada, orientada para a palavra de Deus. Aquilo que eu prego, aquilo que o meu irmão do meu lado prega, está de acordo com o princípio bíblico. Como eu sempre digo, a questão não é se o pregador é famoso ou não, né? O importante não é quem está pregando, mas a mensagem que ele está pregando. E se a mensagem que ele está pregando está de acordo com a palavra de Deus, o texto que ele está pregando é o que o texto está ensinando, é o que o texto está dizendo, é o que o texto está aprovando. Se é, ok. Se não é, vamos reprovar, vamos rejeitar, né? Vamos contra isso, não vamos aceitar. Não podemos ser enganados, ludibriados por qualquer vento de doutrina, né? Mas de fato conhecer a palavra de Deus e firmar e defender, de fato pregar a verdadeira palavra de Deus, a verdade do evangelho, né? Como dizia naquele tempo também, uma das 5 solas da reforma protestante, uma das 5 solas ela era a sola escritura, ou seja, somente a escritura. Então, ou seja, a palavra de Deus está sobre nós, ela é autoridade sobre nós. Não é a igreja que vai dizer o que deve ou não deve fazer, que vai determinar o significado do texto. Não, é a palavra de Deus que vai dizer para mim o que deve não ser feito. É ela que vai dizer o sentido do texto para mim. Eu não posso pegar um texto bíblico e dizer o que eu penso sobre o texto e dar a minha interpretação daquele texto. Não, eu tenho que procurar compreender o que esse texto está ensinando para a minha vida e para a sua vida, e ensinar e aplicar corretamente o texto bíblico. Então é a escritura acima da igreja, a autoridade sobre a igreja, e não o inverso, a igreja, a autoridade sobre a escritura. Como disse um famoso pregador americano chamado John MacArthur, que a fonte da verdade não é Deus me disse, Deus falou comigo, eu senti isso ou senti aquilo, mas a fonte deve ser o que a Bíblia diz. A fonte deve ser o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? Ela manda fazer, então vamos fazer. Ela fala para não fazer, então não vamos fazer. Ela diz que é assim, então é assim. É verdade. Ela diz que não é assim, então vamos rejeitar, não vamos aceitar.
essa é uma igreja reformada, sempre se reformando, sempre avaliando as práticas, a liturgia, o culto, as práticas no culto, né? O comportamento da igreja, a doutrina da igreja, o que é feito na igreja, se de fato ela está sendo fiel, né, à palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Se está, seguimos em frente. Se não está, como eu disse agora há pouco, vamos propor uma mudança, uma reforma. E se não houver jeito, talvez, como Martinho Lutero, é hora de olharmos uma igreja santa, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira e procurarmos nela, né, nos congregar, fazer parte dela, para fazermos parte de uma igreja. E nós que somos servos de Deus, que amamos a Deus e queremos viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, para a sua honra e para a sua glória, nós vamos de fato fazer e buscar fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, né? Ainda que tenhamos que sair de uma igreja para poder procurar uma igreja verdadeira, bíblica, nós vamos fazer, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, viver de fato numa igreja que é bíblica, aprovada por Deus, uma igreja que de fato louva a Deus, glorifica a Deus e que prega o verdadeiro evangelho, a verdade da palavra de Deus, né? Só para a gente poder lembrar aqui, né, mais um texto bíblico que nos fala sobre isso, que Paulo falando à igreja aos Gálatas, ele diz, né, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo é que se alguém prega uma palavra, um evangelho, embora seja muito famoso, que destoie, que fuja do que a palavra de Deus está dizendo, do que é a verdade bíblica, rejeitem, amaldiçoem essa pessoa, porque ela não foi enviada por Deus. E olha o que ele diz, ainda que um anjo desse do céu, ou mesmo nós, no caso ele falando, ou mesmo que eu, Paulo, pregue uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, me considerem amaldiçoado, não me aceitem, não recebam essa palavra, porque ela não provém de Deus. E é isso que devemos fazer, irmãos, né? De fato, julgar as pregações, as mensagens, e ver se de fato, como os bereanos, se elas estão de acordo com a palavra de Deus, né? E se não estão, vamos rejeitar. Há uma teologia por aí, né, que muitas pessoas estão pregando por aí da prosperidade, outros do liberalismo teológico, afirmando que a Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus, os milagres não aconteceram, várias coisas, né? E estão muitos pregando também, né, a igreja tem que se adequar ao tempo que está vivendo. Se adequar não quer dizer que vai mudar o evangelho, misturar a mensagem, diluir a mensagem, não quer dizer isso. Nós podemos adaptar alguns contextos, por exemplo, a internet, né? Estamos adaptando a estes novos tempos, né? Essa realidade. Estamos usando os recursos que nós temos para pregar o evangelho, para alcançar outras pessoas que muitas vezes ali no nosso contexto não conseguimos alcançar. Então a igreja se adapta aos tempos, mas a mensagem continua a mesma. Arrependa os seus pecados e creia em Jesus, para que de Deus venha um tempo de refrigério, para que os seus pecados sejam perdoados, apagados, rasgados, e você receba a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. É essa mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos, e não podemos diluir, não podemos negociar esses princípios por causa de A ou B, por causa de ofender a ou B, a uma classe ou outra. Não, pregamos a verdade, porque só a verdade liberta. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, por exemplo, com a mulher samaritana e com a mulher que foi pega em flagrante adultério, ele adaptou a pregação à conduta pecaminosa das pessoas, aquelas duas. Não pode ficar aí com seus amantes, ou com seu amante, melhor dizendo, mulher samaritana. Você teve 5 maridos, esse que você tem agora não é seu, né? Pode continuar assim mesmo, problema não, mas só venha para a igreja, continua assim mesmo, não tem problema. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. A mulher pega em flagrante adultério. Muitas vezes pessoas, para justificar seus erros, falam assim, mas Jesus disse, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sim, Jesus disse isso. Mas a última frase de Jesus, a última palavra de Jesus, nesse contexto, com a mulher pega em flagrante adultério, não foi essa. A última palavra de Jesus, dita naquele contexto ali, foi, vá em paz e não peques mais. Então, Jesus muda, transforma nossas vidas, e viver com Jesus é mudança de vida. E a igreja sempre foi respeitada, sempre foi importante,
sempre fez a diferença quando foi diferente, e não quando foi igual, e não quando se misturou. Então pregamos o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Então a igreja reformada sempre se reformando, sempre na certeza de estar caminhando, de estar firmada na palavra verdadeira de Deus, de estar fazendo parte de uma igreja verdadeira, de uma igreja bíblica, de uma igreja séria, de uma igreja que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que prega o verdadeiro evangelho, né? É isso que Martinho Lutero queria, por isso ele saiu da igreja e formou uma nova igreja, porque era isso que ele queria, é isso que eu quero, é isso que você quer, é isso que nós desejamos como servo de Deus, uma igreja pura, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, que prega a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Portanto, precisamos viver e pregar o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. E que, como Martinho Lutero, irmãos, possamos ter sempre esse coração, né, disposto a enfrentar quem e o que for preciso, para que a igreja seja mantida fiel e firme na palavra de Deus. A reforma protestante que nós estudamos essa noite, ela fez uma coisa, ela trouxe a igreja de volta à Escritura Sagrada, ela trouxe a igreja de volta à palavra de Deus, ela trouxe a igreja, eu e você, os nossos irmãos daquela época, de volta a Deus, a presença de Deus, né? E foi uma grande bênção, foi um grande avivamento naquela época, né? E que nós somos fruto dessa grande bênção, da reforma protestante, que aconteceu há 503 anos atrás, vai completar agora sábado, dia 31 de outubro, né? Mas que foi uma grande bênção, que nos alcançou hoje, né? E que nós somos fruto dessa grande bênção, deste grande servo de Deus, e como tantos outros, nós vamos entrar aqui nos pormenores, né? Como por exemplo João Calvino, John Knox e tantos outros, né? Que foram usados por Deus para que o evangelho verdadeiro fosse disseminado, pregado, para que a igreja caminhasse pura e firme, sistematizar nas doutrinas bíblicas a verdadeira doutrina bíblica e fiel e pura da palavra de Deus, né? Então que grande bênção foi a reforma protestante. Possamos sempre ser gratos a Deus por esses grandes homens, e que possamos colocar nas mãos de Deus, para sermos usados por Ele, para a sua honra e para a sua glória, para pregar o verdadeiro evangelho, para viver a palavra de Deus, e para caminharmos firmes, fiéis, na palavra de Deus, vivendo e anunciando o verdadeiro evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use. Amém. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Deus, por esse estudo, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela grande verdade que a reforma protestante sempre nos traz, ó Pai, a memória, sempre nos ensina, que explodiu no coração de Martinho Lutero e explodiu nos nossos corações também, nós que cremos em Ti, ó Deus, que os nossos pecados foram perdoados, foram pagos na cruz do Calvário em Jesus, que não há nenhuma dívida a ser paga, não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhum escrito de dívida, não há mais nenhuma dívida pendurada lá, nenhuma cobrança mais dos nossos pecados estão perdoados. O que nos espera futuramente é um futuro de glória, um futuro no novo céu e nova terra. Ó Deus, não porque nós merecemos, não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque Jesus, com a sua morte na cruz, nos deu de presente, gratuitamente, essa salvação por meio da fé nele. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor também que disponha o nosso coração para estudar a palavra do Senhor, ó Deus. Uma outra grande verdade, ó Pai, que essa reforma protestante nos traz à memória e nos lembra. Ó Pai, o poder da Tua palavra, a importância, Pai, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada em nossas vidas, a importância de estudá-la, de meditar nela e de viver por ela a cada dia. Deus, que a palavra de Deus possa ser de fato a nossa regra de fé e prática, que possamos viver pela Tua palavra, na Tua palavra, que possamos, ó Pai, meditar nela diariamente e crescermos espiritualmente. Como a Tua palavra nos diz no Salmo 1, seremos como árvores frutíferas, ó Pai, plantada à ribeira de águas, e cuja folhagem não murcham, e tudo quanto fizerem prosperará. Ó Deus, sejamos essas árvores frutíferas que crescem, que amadurecem, que glorificam ao Senhor com as suas vidas. Nos abençoe, nos use para a Tua honra e para a Tua glória. É a nossa oração, gratos pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Você que não é membro daqui da congregação do Parque Laranjeiras, mas que está nos acompanhando também, nosso muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Mais uma vez, desculpe pelo horário, a gente teve um probleminha aqui de conexão com o YouTube, né? E jogamos aí para o Facebook, aí acabou que deu certo no Facebook, né? Acho que o tempo também não ajudou muito, tá uma tempestade muito grande aqui. Agora já deu uma acalmada, mas desculpa aí mais uma vez. Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça cada dia mais e mais na sua palavra, no seu poder. Te dê uma boa noite de descanso. Um forte abraço, fique na paz. E até o nosso próximo encontro, domingo, às 9 da manhã, nossa EBD. Querendo Deus. Amém.
castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,